Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. O crente cheio da unção, não foi isso que cantamos aqui agora? Meu Deus do céu, hein? A igreja, nós, a igreja, os crentes, cada um de nós precisamos de muito, né? Irmão, eu tenho uma palavra aqui que eu gostaria de compartilhar, mas eu gostaria de compartilhar essa palavra aí. Eu posso resumir esta palavra assim: não se distraia. Não se distraia, em momento nenhum. Não se distraia. A distração pode levar a uma perda. A distração pode levar a uma queda. A distração pode levar a gente perder até o que já temos. Não se distraia. Nós estamos numa guerra, estamos numa batalha e ela não vai cessar enquanto tivermos nessa guerra. E o Senhor com certeza não vai deixar a gente sem armadura, sem revestimento, para podermos lutar e combater assim como nós já ouvimos aqui, o bom combate. Amém? Amém. Vamos ler aqui comigo aqui Jeremias capítulo 42. Tem alguém lá na tela, lá no computador? Lá tem, né? Tem não? Se dá uma colocação aqui na tela e os versículos. Aqui diz assim, 42, versículo de número 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Vamos repetir mais uma vez aqui. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Amém? Pode sentar, mas deixa a sua Bíblia aí, meditando um pouquinho mais nesta palavra, se aprofundando. Então nós temos aqui, já de imediato, um reconhecimento que existe um Deus, um reconhecimento que existe um caminho, um reconhecimento que existe uma obra para ser feita. Não adianta só reconhecê-lo, não adianta só estar no caminho e não se ocupar. Existe um serviço, existe uma obra e ela com certeza foi confiada à igreja, foi confiada a cada um de nós. Mas trazendo um pouquinho mais adiante para nós entendermos, esta palavra ficou por semana assim falando ao meu coração, que eles chegaram até Jeremias. O que aconteceu? Deus levantou Jeremias. Jeremias era para ser um filho de sacerdote, mas o Senhor falou que ele não seria sacerdote. O Senhor falou que ele seria o quê? Um profeta. O que Deus estava precisando para aquele tempo não era de um sacerdote, ele estava precisando de um porta-voz, de alguém que fosse a boca de Deus para a terra. Talvez nesta noite nós perguntamos assim: o que o Senhor está querendo comigo? O que o Senhor está querendo com a sua igreja? Será que todas as pessoas que estão dentro da igreja realmente sabem o que Deus quer na vida dela? Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é o compromisso? Qual é o chamado que Deus tem na vida desta pessoa? Ou ainda estão me procurando? Ei, se eu estou procurando Deus, ele se deixa achar. Deus é aquele que se deixa achar. Ele não deixa ninguém perdido, ele não deixa ninguém confuso. Ele, pelo contrário, ele falou assim: eu vim para quê? Ele veio como luz, até mesmo onde há escuridão, há dúvida, há incerteza, ele está pronto para trazer uma luz, um conhecimento para a nossa vida. E Deus precisava agora de levantar a Jeremias. Gostaria de ler aqui lá no capítulo 1, vamos lá comigo? Lá no capítulo 1, você já conhece bastante esta passagem, mas nós só aplicamos ela a Jeremias, mas e a mim e a você? O que diz esta palavra? Vamos aqui,
vai dizer assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha condição, eis que eu não sei falar, porque eu sou como uma criança, eu sou uma criança. Mas o Senhor disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Diz quem? Diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que coisa gloriosa. Nós ouvimos aqui já, Deus deu uma ordem, não foi isso? Foi isso que o evangelista falou aqui, uma ordem que Deus havia já dado, e essa ordem, Deus te deu uma ordem, e essa ordem ela precisa ser muito bem considerada. Ela precisa ser considerada. Não tem como eu ficar dentro da igreja, ocupar lugar e não considerar a ordem que ele deu. Se ele mandou ir para a direita, não adianta eu querer ir para a esquerda. Se ele mandou eu ir para a esquerda, não adianta eu querer ir para a igreja. Alguém vai me ver presente, mas o Senhor vai me procurar aonde? Aonde ele me enviar. Não foi assim que ele falou lá com Pedro, já lá no finalzinho lá de João, do Evangelho de João? Ele não falou dessa forma com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, por 3 vezes. E daqui a pouco o Senhor falou: olha, vai chegar o momento que você vai estender a mão, outros vão colocar e vai te levar até para onde você não quer ir. O que é isso? É uma ordem. Isso foi uma ordem, vai levar você até para onde você não queira ir. E Pedro de repente mostra uma preocupação: e quanto a ele? E o Senhor fala assim: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Tu, porém, me segue. Aleluia. Eu não sei quantas coisas nós colocamos diante de Deus, nos propósitos que ele nos chama, na responsabilidade que se Deus falou com a irmã Mayra, não adianta falar assim: não é com a Mayra, não é com a Mayra sim, então não adianta eu tentar fazer, é ela e Deus. E agora nós vemos aqui o Senhor chamando o quê? Um profeta. Quem acredita que Deus está precisando ainda de boca ainda nessa terra, querido? Eu falo que tudo isso que aconteceu aí, querido, tudo isso é para impactar também a igreja realmente despertar e pensar assim: é responsabilidade minha também, é responsabilidade nossa também, é responsabilidade de quê? Da igreja. É responsabilidade da igreja. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Que ninguém se perca, mas que todos venham chegar o quê? Ao conhecimento da verdade, venham ser alcançados pela palavra de Deus. Então nós vemos agora que qual eram as condições espiritual agora do povo. Por que Deus está levantando esta alma? Por que Deus está levantando esta vida? A fim de fazer, sabe o que, pastor? Um resgate. A intenção de Deus era resgatar, porque o povo já estava desperto. E Deus está levantando para quê? Tenta resgatar ainda esse povo. Tenta resgatar. Você vai ser como uma torre forte, você vai ser como uma coluna. Vou pelejar contra você, mas eu vou te proteger. Irmão, quando você vai sabendo que Ele, que é o dono da missão, aquele que tem o maior desejo de salvar, o maior desejo de curar, o maior desejo de fazer coisa gloriosa, quando Ele está falando assim: eu serei contigo. O descanso é total, querido. O descanso é total. Você não vai, mas a maioria não vai. Mas se Ele já falou que vai, meu irmão,
Aleluia. Se realmente o Senhor está neste negócio, porque vai haver, o pastor fala aqui que a fatura virá, mas aquela palavra sempre fica falando comigo, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do injusto, do justo e do ímpio, outra vez. Então, se o Senhor sabe fazer, e a balança, Ana falou lá no seu cântico, ela falou assim, que a balança de Deus não é igual a dos homens, a balança de Deus é perfeita. A balança de Deus, ela é perfeita, ela não engana, a balança de Deus não tem nenhum peso a mais, a balança de Deus ela é muito bem equilibrada. Sabe por quê? Quem vai fazer todo esse julgamento é o próprio juiz, ele é o juiz, ele sabe muito bem, e qual é a condição do povo? O povo está além de Deus, o povo está distante de Deus, e Deus está levantando aí, tentando dar oportunidade, mas sabe o que é o povo não querer? Nós queremos ouvir aquilo que vai agradar no nosso coração. Meu Deus. Nós não queremos ouvir uma palavra que venha confrontar, irmão, e a palavra de Deus ela vai confrontar a gente enquanto estivermos aqui. Essa palavra ela vai confrontar, sabe por quê? E esse confrontar é bom porque ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. Daqui a pouco você olha e fala assim, meu Deus, eu não sou como era aquele crente de há 5 anos atrás, agora parece que eu me amadureci, a coisa agora está diferenciada na minha vida, porque você passou para um outro nível, querido. Então a caminhada cristã, a caminhada do justo é essa luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser esse dia perfeito. Então existe um trabalhar de Deus, existe uma missão dada, existe um caminho, existe um trabalhar de Deus, mas existe um trabalhar também do lado de Deus. Existe um trabalhar do lado de dentro que é na nossa vida, e Jeremias recebe agora esta missão. E quantas vezes Deus usou ele para falar até acerca do tempo. As pessoas pensavam que não, nós temos o tempo. Não, o Senhor coloca ele para profetizar até sobre o tempo, e ele já não estava agradando a muita gente, não estava agradando. Chegou o momento de sofrer ameaça, chegou no momento de ser perseguido, mas ele continuou obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor. Ele falou assim, olha, vai chegar o momento que Jerusalém ela vai ser tomada. E qual é a missão? Vocês só têm que se render. Não, nós não vamos aceitar esta palavra. Nós não vamos aceitar esta palavra. E Deus usa a própria nação de Babilônia, usa o próprio Nabucodonosor como uma vara de correção para tratar com o seu povo. Era Deus ainda trabalhando para fazer, sabe o quê? Resgatar ainda a semente. Resgatar ainda a semente. E graças a Deus, irmão, eu estava vendo aquele vídeo lá dos reféns que estavam sendo libertos, e os judeus recebendo e usando aquela palavra hebraica de Deus, e eles louvando o nome do Senhor. Então vê que ainda o Senhor preserva ainda esta semente, querido. Essa semente é preservada, eles não estão rejeitados, eles não estão excluídos, não. Ela veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqueles que receberam têm o poder de ser chamado filho de Deus. Mas isso é motivo de eu me gloriar? Não, diz a palavra do Senhor. Não se glorie, porque nós fomos enxertados, eles são os ramos natural. Vai chegar um momento que Deus agora vai se voltar para ele, e eles vão receber esse espírito de graça e de súplica, e vão poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E agora, a nação é tomada, o povo é levado cativo para Babilônia. Só que Deus tem os seus meios de trabalhar. No versículo 1 vai dizer assim, no 42 do 1 em diante:
Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Eles disseram, fez questão de colocar isso, né? Desde o menor até o maior, do maior até o menor. Eles disseram a Jeremias, olha a palavra para o profeta. O profeta profetizou, a nação foi tomada. Nabucodonosor falou para ele assim, olha, você quer, Nabucodonosor falou, você quer ir para a Babilônia ou você quer ficar aqui? Deu o direito de ele escolher, para onde você quer? Eu vou ficar aqui mesmo nessa terra aqui. Eu vou continuar aqui. E agora, a nação de Babilônia coloca agora este moço aqui, coloca esse moço para ficar como governador, coloca o moço para ficar como governador. Só que ainda tinha ainda uma turma que estava resistindo ainda o que Deus estava querendo trabalhar. Ainda sempre tem uma classe de resistência, né, irmão? Sempre tem um ladozinho que ainda fica tentando ainda resistir quando Deus está querendo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o caminho do justo, o caminho do Senhor, ele é isso, ó, plano. Ele é plano. Ele não é esburacado, ele é plano. Mesmo que você esteja andando até por cima da água, mesmo que você esteja andando até pela fornalha, mesmo que você, mas você sabe realmente quem está te guiando. Aleluia! E aqui, ó, chegaram todos os capitães do exército, Joanã, e todo o povo, desde o menor até o maior. Versículo 2: e disseram a Jeremias, o profeta, aceita agora nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restantes, uns poucos, como nos veem os teus olhos, porque de muito restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Súplica significa pedir com humildade, instância, insistência, implorar, rogar. Estava quase até convencendo o profeta. Parecia até verdadeiro o negócio. O que eles fizeram? Aqui, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Eles mataram esse homem chamado Gedalias. Quem foi Gedalias? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 25, por favor, versículo 22 ao 26. Ele era membro de uma importante família. Seu avô era Safã. Ele era o secretário na época do rei Josias, lembra? Quando houve aquele reparo, aquele conserto, aquela reforma, e foi encontrado um livro aonde? No templo. A palavra foi achada onde? No templo. Josias faz ali aquele conserto. Vamos aqui comigo ali, 25 do 22 ao 26. E ele disse, tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer. 25. Porém, quanto ao povo que ficava na terra, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a quem? Gedalias, filho de Aissão, filho de Safã. Continua, por favor. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalia por maioral, vieram a Gedalia, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofadita, e Jazuzinias, filho de Macatita, e eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens. Nabucodonosor colocou ele como governador. Gedalias jurou a ele e aos
seus homens e disse: ó, não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netania, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispe. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam quem? Os caldeus. Olha as condições agora, somente até aí. Olha as condições agora. O homem de confiança que foi colocado por Nabucodonosor, agora ele é assassinado, ele era o governador. E ele falou assim: olha, vocês não temam servir ao rei de Babilônia. É tempo de cumprir. Veja quantos profetas se levantaram falando que era só 2 anos, falando que não ia acontecer o que Jeremias estava profetizando, e se cumpriu o que Jeremias profetizou. E ele falou: ó, vocês não temam. O povo foi levado cativo, mas a gente que permaneceu, não tema ser submisso. A questão ali era só isso: ser submisso, ser obediente. Receba vocês, seja servo dele, não temas, porque vocês irá bem. Irmão, nosso irmão falou aqui que o caminho nem sempre você vai olhar e vai falar assim: parece que está dando tudo certo. Tu olha e parece que as coisas estão tudo favoráveis, e de repente você vai ver a situação, parece que está ao contrário, e ela está favorável. Ela está só te ajudando a você ir para frente, ela está só te ajudando a te mover, ela está só te ajudando você a buscar mais, ela está te ajudando, sabe, você a ler mais Bíblia, ela está te ajudando você a orar mais. Sabe por quê, irmão? Quando a coisa fica muito suave, o crente às vezes se acomoda. Tem crente que só é movido dessa forma. Aí estou buscando, pastor, estou buscando, a luta se levantou, mas depois se levantou, como eu estou buscando? Nem precisava disso, nem precisava esperar a luta se levantar. Depois que eu fui fazer a obra de Deus, como o inimigo se levantou, irmão, parece até que Deus é um Deus covarde, que te joga na arena e fala: resolve o teu problema. Não, o problema que você está lutando não é teu, não, é dele. É dele, querido. Você está indo na força do Senhor, você está indo na ordem dele. Foi ele que falou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia. Porque se olhar para mim, você não vai, meu irmão, sempre vou olhar, está voltando, preciso demais, mas quem está mandando é ele. Deus não é Deus covarde. Então tira esse provérbio, não está nem na Bíblia isso, nem na Bíblia você vai encontrar, vai ler de ponta a ponta, você não vai encontrar dizendo: ai, irmão, depois que eu fui fazer a obra, como o inimigo se levantou. Irmão, Deus continua sendo. Ele falou: eu, o Senhor, não. E por que eu vou pensar que ele mudou? Depois que eu fui fazer aquele evangelismo, aí quando eu convoco, o evangelista convoca para fazer o evangelismo. Depois que o irmão falou lá que fez a obra, o inimigo se levantou, vou eu fazer o que lá? Se ele que tem mais tempo de igreja está falando que o inimigo se levantou. Aí, meu irmão, tira esse provérbio, irmão. Eu não acredito nisso, eu não creio dessa forma. Eu acredito no Deus que te sustenta. Ele falou assim: é esse que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus da igreja, irmão. Até na hora da dificuldade, da dor, meu irmão, você sente realmente a graça de Deus na tua vida, a graça de Deus na tua vida. E eles acabam assassinando este governador fiel. E agora a situação é o que, meu irmão? Nós agora vamos sofrer uma consequência aí do que nós fizemos. Nós matamos um homem de confiança lá de Nabucodonosor, de Babilônia. Nós tínhamos que ser submissos a ele. Aí agora ele sabe o caminho da resposta, sabe o caminho. Vou para a consagração, que lá tem profeta.
vou para a oração que eu sei que lá Deus vai usar alguém. Mas sabe o que fez? Só que na mente deles, sabe o que eles queriam? Vamos para o Egito. Lá vai bater de frente com Babilônia. Lá não vão alcançar a gente lá. Aí vem essa pergunta aqui, esse versículo 3. O que ele fala? Olha 2. E disseram a Jeremias o profeta: cai agora nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo esse resto, porque de muitos restamos um pouco, como você vê, como vê os teus olhos. Aí o 3, para que o Senhor teu Deus, não está nem falando o nosso Deus, olha a coisa como é que fala, para que o Senhor teu Deus nos ensine o quê? Um caminho por onde havemos de andar e o que temos que fazer. Qual é a tua ocupação? Tem aquela pergunta? Guarda o que houve, David. O Senhor falou: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Aleluia, Jesus. Mas quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra? A questão era essa. Andamos por fé e não por vista. Aí a fé vem pelo ouvir. Olha. A fé, a caminhada da fé não é uma fé de andar por vista. Andamos por fé. Olha só. É fé para ouvir, é fé para conversar, é fé para andar, é fé para testemunhar. Só que eles agora estão apresentando a causa, mas já tem resposta. Sabe o que eu já estou apresentando para Deus, mas já sei o que eu vou fazer? Vamos até apresentar a Deus, vamos subir monte, mas só que no meu coração já sei o que eu vou fazer, pessoal. A questão era essa aqui. Parecia ser até uma súplica sincera. Parecia ter até uma humilhação. Irmão, se a gente se humilhar, mas o Senhor não falou aqui na terça-feira, na consagração, o pastor usa muito essa expressão aqui: se o Senhor se agradar de nós, aí vai nos colocar na terra. Aleluia. Esquece esse detalhe de agradar a Ele. Se eu não agradar a Ele, irmão, pode ter uma multidão batendo palma para mim. Mas se Ele falar assim, como ele falou para o filho, quando o filho desceu as águas, falou assim: tu és o meu filho amado em quem me compraz. Aleluia. Você já falou alguma vez assim para o teu filho: eu me orgulho de você? Você já falou? Levanta a tua mão, você que já falou. Isso para o teu filho. Irmão, parece nada, mas isso é uma palavra que ela dá efeito, sabia? É uma palavra que ela surge efeito. Tem tanto uma lista enorme de tanta coisa que ele faz de errado, de tantas coisas que ele deseja, mas quando faz uma coisa certa não tem um elogio, não tem um reconhecimento. Como é que eu quero resgate? Aleluia, Jesus. Chama a igreja, chama a oração, chama as intercessoras. Como é que eu quero resgate se eu estou matando, meu? Eu estou matando ainda o osso que ainda está sequíssimo, mas não estou deixando nem o Espírito soprar. Não consigo falar isso. Não, mas praticamente tem uma dívida comigo. Não tem dívida nenhuma. Fizemos só o nosso dever, a nossa obrigação. Meu Deus. Nosso dever, a nossa obrigação. Mamãe, quando eu entrava dentro do presídio, falava assim: eu não sei aonde foi que eu errei para você escolher essa vida. Eu caía assim por dentro de mim, eu me esmurrava por dentro de mim. E o diabo pegava isso e falava assim: você é vergonha da sua família.
Acaba com essa vida. Para que tu ainda está vivo? Olha, parecia quase nada. Parecia quase nada, mas era a palavra que tinha seu efeito. Mamãe não tinha culpa de nada. Mamãe sempre lavava roupa. Mamãe lavava roupa para fora, aquela trouxa de roupa. E sempre foi honesta. Eu falava, a senhora não tem culpa de nada. Sabe o que é? Mas por outro lado, quantas mães entravam ali, quantas esposas entravam ali naquele presídio e sentia o peso da sentença, sabe por quê? Quando a coisa chegou dentro de casa, soube aceitar isso. Não soube um momento, vamos parar, vamos conversar, que é isso? Porque para mim fazer a coisa errada, eu tive que sair de casa, que dentro de casa não tinha espaço para isso. A coisa era bem policiada. E sempre tinha uma casa lá, que eu sabia que a hora que eu quisesse voltar, eu poderia voltar. Mas triste era ver as mães que viviam com a sentença de saber, eu ajudei o meu filho a viver esse tipo de vida. Eu ajudei ele a viver isso aí, achando que não, tu tem direito de fazer isso mesmo, está certo. Mas não soube o momento de falar, sabe o que? Para. Então eles chegam diante de Jeremias. Irmão, eu vi 3 adorações na Bíblia. 3 adorações. Tem uma pergunta na Bíblia que fala assim, quando falou assim, eles tinham que ensinar os seus filhos através do culto da Páscoa. Isso tinha que ficar gravado no coração deles. Até no nosso coração ficou gravado isso. Quando você participa da ceia, você lembra do Cordeiro de Deus que foi morto. Eles lembram lá da Páscoa, lá que eles viveram. E quando os seus filhos perguntar que culto é esse vosso, vocês vão poder dizer assim, essa aqui é a história de nós. É a história dos nossos pais. A nossa saída da época lá do Egito. Então um filho ia passando para o outro, para que nunca apagasse essa lâmpada sobre Israel, para que nunca apagasse. Mas quando chega no Novo Testamento, eu deparo com aquilo que não era culto, com aquilo que não era adoração e com aquilo que era verdadeiro. Jesus, quando nasce, aí diz que os magos, eles viram que as estrelas e foram aonde? Procurar para adorar. Amém? Foram procurá-lo para fazer o quê? Para adorá-lo. Eles estavam com sinceridade. Por outro lado, você vê Herodes falando assim, procura saber onde está, para que eu também possa ir adorar. Isso era adoração verdadeira? E o outro é aquele endemoniado, que ele até reconhece o Senhor, ele faz o que? Ele se prostra e adora e fala assim, que tenho eu contigo, Jesus? Olha, qual é a avaliação do meu culto para Deus? Eu vi uma frase que dizia assim, ó, o pecado que impede o avivamento. Qual é o pecado que impede o avivamento? O pastor se move, o pastor agita, o pastor busca, o pastor vai na fonte, vai falar com Deus, tem o teu secreto, traz a receita para a igreja, traz para nós. E quantos irmãos ainda estão, sabe o que é a deriva? Distraído ainda estão distraídos. E eu falei com meu filho, eu falei, filho, se prepara, volte para Jesus, porque triste vai ser ficar aqueles que um dia conheceram a palavra de Deus e ficaram nessa terra aqui. A qualquer momento pode soar uma trombeta, todos os projetos ficar por aqui. Deus santo, aleluia. Todos os projetos, espírito, essa tristeza que às vezes você sente, gemendo dentro de você, às vezes não é nem pelo teu problema, é o próprio Espírito de Deus gemendo por essa terra. É Deus comunicando com você, a experiência com Deus. Parece que eu ia fazer uma festa, eu ia fazer um banquete daqui a pouco. Não, eu estou sentindo vontade de buscar a face do Senhor mais ainda. Eles perguntam, vê o que Deus tem para falar.
A resposta veio depois de 10 dias. Eu não sei quantos de nós esperaríamos 10 dias com paciência, irmão. Apresentou aqui, daqui a 10 dias você volta para receber a resposta da oração. Mas nesses 10 dias, como é que ia ser a mente de uma pessoa que está aguardando uma resposta? Só que ele já tinha o desejo de estar aonde? Lá no Egito. E Jeremias é usado para falar assim: não vai. Se for, não vão ter paz, a espada vai chegar até lá e vocês não vão ser bem-sucedidos. O que eles fizeram? Vamos trazer uma pessoa que Deus é com ele. Foram e ainda levaram Jeremias junto. Foram e ainda levaram quem? Jeremias. A importância de buscar o quê? A vontade de Deus. Aquela oração que toda criança já aprendeu a fazer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Olha o céu na Bíblia. Olha o céu na Bíblia. Olha Isaías olhando um pouquinho do céu. Olha Isaías olhando e falou: sai de mim que sou pecador, sou um homem de lábios impuros. Nós ouvimos aqui também na terça-feira que o céu não vai ter mais luta, não vai ter, vai ser só alegria, querido. Ninguém vai sentar lá, você vai sentar aqui agora para você ser julgado. Não, são suas obras que vão receber recompensa. Aquilo que você fez, aquilo que nós fizemos com qualidade para Deus, quando eu vi falando, eu estou fazendo para Deus, com certeza vai receber o seu galardão lá em cima. Então a importância de fazer o quê? De se buscar a direção de Deus, principalmente nesse dia de hoje, que nós estamos vivendo com tantas opiniões. São muitas as opiniões que batem no teu ouvido, bate diante de você, bate diante de nós, e se não tiver no propósito, daqui a pouco, o que eu falei aqui? Não se distrai. Por que, pastor, não se distrair? Porque a finalidade é você olhar somente para Ele, o autor e o consumador da fé. Não é só o consumador, Ele é o autor. Enquanto eu estiver olhando para Ele, com certeza dele eu vou extrair resposta, dele eu vou extrair direção, dele eu vou extrair, sabe o que? Um avivamento, a renovação espiritual da minha vida. Da onde vem essa tua força? A minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O crente, ele não tem que ficar, eu tenho que fazer a minha oração, ter um amuleto na minha vida, para que o inimigo não me... Pelo contrário, que é o inimigo que está falando, tomara que esse crente nem saia para evangelizar, tomara que esse crente nem bata naquela porta para levar um folheto, tomara que esse crente nem convide aquele vizinho, não convide aquele jovem, porque se ele soubesse a força que ele tem... Tem como não? O povo perguntou a Jeremias: nos ensine o caminho que nós estamos, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, quem vai nos ensinar neste caminho? Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vai conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós temos. Bom, isso está do nosso lado, isso está do lado da igreja. Esses recursos estão sendo favoráveis para mim e para você. Então, por isso que Paulo, mesmo com toda a sua dificuldade, falou: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vencedor não, mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quer ver aqui? Vamos ler aqui, Hebreus. Já vou correr para terminar. É importante estar no caminho.
e sobre a direção de Deus, saber o caminho, andar nele, sem se desviar. Vamos lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Você já conhece isso aí, como já conhece, e como já conhece, para mim e para a tua vida. Aí. E não vos conformeis com este século. Olha aí uma transformação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita. O pai, a mãe pode ter, por mais que tenha amor, tenha a melhor das intenções, mas ele tem a boa, a agradável e, acima de tudo, a perfeita vontade. A vontade perfeita. Olha o que diz aqui em Efésios. Vamos ali em Efésios rapidamente. Capítulo 1, versículo de número 11 diante. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o quê? O conselho da sua vontade. Imagina, a vontade dele te dá conselho, a vontade de Deus te dá conselho, a vontade de Deus dá conselho. Quantas das vezes a igreja chegou no momento Covid, no tempo da Covid, como que as igrejas sentiram o impacto da Covid, mas o Senhor deu saída, deu solução, e está os crentes pregando 3 vezes no dia, está os crentes ouvindo a palavra de Deus. A igreja não deixou de ouvir a palavra de Deus, e quando os crentes passaram a ler mais Bíblia, mas foram fortalecidos aonde? No Senhor, porque o pastor foi buscar conselho dele, conselho aprovado por ele, o conselho da vontade dele, e ele tem vontade. Se eu perguntar, ele vai falar. Se eu perguntar a ele, com certeza ele não. A gente fala aqui, Deus não deixa ninguém sem resposta, não despede ninguém vazio. Se eu for perguntar, mas ele vai dizer assim: aonde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Abraão, eu quero Isaac. Senhor, tu me prometeu isso e vai levar? Nem questionou. Falou assim: eu sei que o que está pedindo Isaac pode me dar mais de 200 Isaac. Glória a Deus, aleluia. O negócio é abrir mão. O negócio é quem está disposto a abrir mão. E até o que ponto eu estou realmente querendo renunciar. E aqui ainda diz mais, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Aqui ele fala, sabe de quê? De um plano perfeito, um plano eterno, porque é um plano que não se resume aqui nessa terra, é um plano que vai consumar lá no céu. É um plano que começou aqui, aquele que começou é poderoso para ele terminar. Então é um plano perfeito, é um plano eterno, é um plano imutável. Abacuque falou assim: as palavras das tribos foram uma palavra segura para nós. Qual é a segurança que você tem? É a palavra dele. Glória a Deus. Não estou vendo nada, mas a palavra que ele falou é que está me dando essa segurança. É essa palavra que vai te ajudar a te manter de pé. É essa palavra que vai iluminar, sabe o que? Os olhos do nosso entendimento. É uma mente transformada, é uma mente renovada, é os olhos do nosso entendimento sendo esclarecido pelo Senhor. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer muito mais. Então nessa hora eu quero que você fique de pé. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aleluia.
Se não está sendo guiado, não tem como dizer, isso aí é o filho, não tem como. O filho, ele é guiado. O Espírito quer guiar, quer conduzir. Aonde, pastor? Olha aí mais uma palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver o quê? Padecido pouco, Ele mesmo, olha, Ele mesmo vos aperfeiçoará. É o que eu e você precisamos, ó. Olha o avivamento aí, ó. Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quer mais alguma coisa? Quer mais? Se você sair daqui com esse abastecimento aí, com certeza você não vai sair da mesma maneira. Sairá daqui fortalecido, confirmado no céu, aperfeiçoado. Alguma coisa, toda vez que chegamos no culto de doutrina, alguma coisa, Deus vai batendo de frente, Deus vai trabalhando, Deus vai confrontando, e nós saímos daqui com a consciência de que alguma mudança, alguma reforma, alguma coisa precisa ser reparada. Não é na vida do meu irmão, mas é na minha vida. Alguma coisa eu preciso colocar diante dele, não esperar a ceia, mas neste momento de santo, neste momento de culto de doutrina, deixar ele realmente passar a sua avaliação e falar: você precisa melhorar. Que o Senhor Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti. Meu Deus amado, Deus querido, não queremos ficar de fora de maneira nenhuma, mas também, ó Deus amado, não queremos ficar do lado de dentro morno. Queremos ser fortalecidos. Então tira, Deus amado, todo orgulho, tira, meu Deus amado, Deus, que toda exaltação, porventura, que haja na nossa vida, no nosso coração, meu Senhor. Mas nós viemos aqui, ó Deus,